Graças a Deus deu tudo certo. A internet tem dessas coisas. O principal é que deu tudo certo. Um abraço Sim. para Dani, que é doutoranda, né, que está lá no Rio de Janeiro e sempre tem prestigiado as nossas lives. Então, eu vou me apresentar porque tem pessoas aí que estão chegando, né, que me conhecem, mas outros não me conhecem porque são amigos também do Carlos. E depois o Carlos também vai se apresentar porque tem pessoas também que ainda não conhecem essa figura ilustre aí que eu vou conversar hoje. Então eu já agradeci, Carlos, a Lene, né, que foi que proporcionou esse contato e fez essa ponte. Então minha gratidão a Lene, Lene que foi aluna de administração comigo e hoje é colega de trabalho, amiga também, hoje é administradora. E aí a Lene conheceu o Carlos, se tornou professor do Carlos e hoje, Carlos, também a gente está terminando compartilhando aqui esse momento maravilhoso. Então, para quem não me conhece, eu sou Moab Teles, eu sou formado em administração e contabilidade e eu fiz algumas especializações e o meu maior foco hoje é trabalhar com desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, a parte de inteligência organizacional e trabalhar esse desenvolvimento de forma mais ampla, não somente pensando em números, como várias empresas só pensam em números e bater metas. Só que quem consegue conquistar e bater metas são seres humanos que estão ocupando ali os cargos. Então, esse sou eu, Moab, eu sou professor, trabalho também como faço palestras, faço treinamentos, ministro alguns treinamentos, e hoje eu estou com essa figura, o Carlos, que vai se apresentar para vocês, e a gente vai tentar resumir um pouquinho da história, né, da trajetória formidável que ele tem, e ele vai falar aí várias coisas, aí eu vou questionar também para que ele traga também várias informações que vai ajudar e vai nos ensinar também com a história de vida dele. Então, boa noite, Carlos. É um prazer, uma satisfação estar dividindo esse momento com você. Só aproveitar aqui e mandar um abraço para Marcelo, grande amigo também, Master Coach, e passo a palavra aí para o meu amigo, o Carlos Leon. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor. Obrigado a toda a galera que assistiu, que está assistindo a live agora. Para mim é um grande prazer mesmo, muito, poder participar nessa live, poder falar um pouco de mim, falar das minhas experiências, contar para vocês como é que tem sido para mim toda a minha vida profissional, minha vida de estudo, morar no Brasil também. E tenho 27 anos, há 2 anos e meio que estou morando no Brasil. Sou cientista político, fiz faculdade de ciências políticas, também fiz faculdade de administração, só que eu fui pelo ramo dos recursos humanos. Fiz também uma especialização em políticas públicas. Atualmente faço pós-graduação na área de gestão de projetos, um pouco para acrescentar o meu currículo na área de administração. Acho que é só isso para me apresentar por enquanto. Só isso, né? Sim, sim. Ele está resumindo muito, viu, gente? Ele está resumindo, mas eu vou extrair mais coisa dessa figura aqui. Ô, Leão, você já se apresentou e tal. Como era a sua vida na Venezuela, né? O Leão, ele é natural lá da Venezuela, ele está aqui no Brasil há 2 anos, mas ele vai falar também um pouco sobre isso. Mas como era a sua vida lá, logo no início dos seus estudos? Como era essa trajetória até chegar na faculdade, escolher o que fazer? Como era isso antes de você começar a trilhar já na sua trajetória, na sua busca de crescimento profissional? Compartilha aí Isso, com a gente isso aí. isso. Eu fui nascido na capital, eu nasci na capital do país, mas eu fui criado com meus avós. Então eles me levaram para o interior do país, que é mais voltado para o campo, a atividade rural. A minha adolescência, vamos dizer, a minha infância foi bem calma, vamos dizer assim. Eu trabalhava no campo com eles, fiz o ensino fundamental com eles. Logo já por volta dos 17 anos, eu sabia, desde criança, que eu no povoado mesmo, eu gostando de morar lá, não tinha muito para o mesmo desejo. Eu queria chegar, ainda quero chegar mais longe do que eu tenho chegado. Mas eu sabia que na capital eu ia
ia ter essa oportunidade. Aí, quando saí do ensino fundamental, acho que aqui no Brasil seria ensino fundamental, aí eu fui para a capital para fazer a faculdade. Por um erro de cadastro no site, eu não consegui entrar nesse ano na faculdade. Então eu teve que, por um número nas notas, né? Porque lá você se cadastra no site que é o oficial, o Estado, e pelo índice acadêmico você é colocado em certas faculdades. Aí eu, por um erro, não consegui avançar nesse processo. Então eu preferi, para não ficar nesse ano sem fazer nada, aí eu fui fazer outro curso de preparação para a faculdade. E como eu não estava ainda morando na capital, eu tinha que viajar, vamos dizer, todos os dias para a capital, desde o interior. E a questão foi que, para chegar do interior à capital, eram umas 3, 4 horas diárias, só para chegar na capital. Cada trecho, ida Sim, e 3 horas, 2 a 3 horas voltando. exatamente. Isso, exatamente. Perfeito. Então, foi um ano bem difícil, ano e meio mais ou menos, porque a gente acordava 3 horas da manhã, tomava apenas café, pegar o ônibus, porque tinha um ônibus só que saía nesse horário. Já o Se seguinte saía às 5 perdesse, horas. né? Aham. Já o seguinte saía às 5 horas da manhã. E já saindo às 5 horas da manhã, você chegava na capital o meio-dia, porque já o tráfego ficava bem difícil. Então, mas foi uma questão de costume, já eu viajava todos os dias, às vezes ficava final de semana na capital, porque tinha que me reunir com os companheiros das aulas e tal. E eu acabei essa fase de preparação, aí me tornei um aprendiz, porque eu fiz esse curso, daí eles me colocaram numa empresa. Com essa empresa foi que eu passei ao seguinte nível, trabalhar numa empresa, para uma organização, e aí eu já sabia que era necessário, rápido, que eu entrasse numa faculdade. Fiz novamente o processo e aí fiquei na faculdade para estudar ciências políticas. E já estava bem afastado da área que eu vinha fazendo na empresa, porque era da área administrativa. Só que eu gostava, desde criança eu gostava da área de ciências políticas, a parte acadêmica mesmo. Aí eu entrei na faculdade, eu estava vendo a faculdade como uma oportunidade de crescimento, não uma questão só profissional da empresa. Era eu que queria crescer mesmo. Então, eu, além disso, comecei a fazer faculdade também de administração, para poder cumprir com a empresa e, ao mesmo tempo, poder cumprir com os meus objetivos. Para Só ter que, conteúdo para desempenhar as atividades na empresa, né? exatamente, até porque eu estava num cargo que, sim, eu desenvolvia atividades do cargo, só que as minhas aptitudes, vamos falar assim, eram de outra área. Eu era mais voltado para trabalhar em equipes, para trabalhar com pessoas dando palestras de liderança, eu dava curso de liderança para as pessoas, estratégia de comunicação na área da empresa, gestão dos equipes, tudo mais. Mas essa equipe que eu trabalhava eram outros aprendizes. Eu não trabalhava com pessoal maior de outras cidades. Trabalhava E só isso, com... você tinha quantos anos, Carlos, na época? Na época tinha 19 anos. 19. Era bem, Começando ainda na área profissional, né? Começando sua sim, jornada aí, construindo sua trajetória. Maravilha. sim. E com 19 anos já trabalhava nessa empresa na capital. Depois, com a faculdade de Ciências Políticas, eu já comecei a ver um universo de coisas que eu sabia que a faculdade e o trabalho que eu tinha não ia ser suficiente. Tem muitas pessoas que já acham suficientes, mas para mim, eu já sabia que esse mundo, para mim, eu precisava de mais. Assim como eu era criança e sabia que aquele pequeno povoado onde eu morava não era suficiente, eu na faculdade já estava vendo isso, precisava de mais. E logo disso comecei a fazer cursos já voltado para a questão de línguas, né? Fiz curso de português. Comecei a fazer o curso de português, mas não voltado para a questão de línguas. Na faculdade, você tinha que aprovar, além do curso regulamentar, um idioma. Então, tinha as línguas inglês, português, o alemão.
Então as vagas para o inglês enchia rápido. Uma semana já não tinha vagas para ninguém. E assim o alemão, e o japonês e francês, todos esses idiomas. O português, eu sempre gostei do português. Só que a minha esposa, que ela é filha de português, eu não sabia que ela era filha de português, mas naquela época eu comecei a namorar com ela. Então, quando eu soube toda aquela história dela, que ela era filha de português, mas ela não falava português, foi aquela ajudinha que eu precisava para continuar. Eu vou Aí estudar você se então sentiu português. desafiado, né? Exatamente. Então, eu Você vou disse, começar vou a lá. falar português primeiro que você, que tem família. Maravilha. Mas ajudou bastante porque isso foi a primeira entrada, o meu primeiro contato com o português no Brasil, porque eu tive a oportunidade de acompanhá-la junto com a família dela para vir em São Paulo. Aí eu já estava namorando com ela há um ano, mais ou menos. Aí eles, não, você já é da família, você deveria viajar com a gente. Mas eu não falava nada, eu só sabia falar o oi, tudo bem, tudo, mais nada. Não. Aí Ô, eu Carlos, ficava só. deixa eu só recapitular aqui, porque tem gente que está entrando agora. Eu estou conversando aqui com o Carlos Leon, ele é venezuelano, e esse português que ele fala, ele não é brasileiro não, viu, gente? Ele é venezuelano. Então, olha só que maravilha, né? Ele se desafiou aí a aprender o português, e ele dá aula de português para os espanhóis. Olha só que fantástico. E isso fruto das escolhas dele. Aí, então, ele está compartilhando aí essa trajetória inspiradora dele. Tem somente 2 anos, né, Carlos, aqui no Brasil. Sim. E se comunica muito bem português. Dá aula de português para os venezuelanos e dá aula de espanhol para brasileiro. Então, essa figura aqui que eu estou conversando, que ele está compartilhando aí as escolhas, as trajetórias dele, né, desde o início lá da vida profissional também. E aí ele vai estar compartilhando aí com a gente. Então, deixa eu registrar aqui também Lene Carla já falei, Luiz Fontinelli, grande amigo, grande músico, Igor Trindade, grande jornalista, Edson Pequeno, Carlinhos, estou com saudade, viu? Carlinhos, nunca mais a gente se falou. Então, Carlos, aí depois que você começou a estudar esse português, que você brincou com sua esposa, vou falar primeiro que você. Como foi essas próximas etapas aí dessa construção desse novo caminho aí que você começou a trilhar? Sim, a gente já começou a pensar mais no futuro. Aquela época era o ano 2014, 2015, mais ou menos. Que eu Isso estava tudo fazendo. vocês ainda na Venezuela ainda, né? Sim, sim, na Ainda Venezuela. lá. Sim, sim. A gente não morava junto, porém a gente já começava a compartilhar aqueles desejos. A gente começar a fazer coisas no futuro juntos, ou pelo menos Perfeito. que encaminhassem a gente de criar uma vida junto. Então, veio a história da faculdade, veio a época da empresa, tudo junto, e veio a crise da Venezuela. Então, estava tudo meio que se juntando, muitas oportunidades para a gente crescer profissionalmente, porém, economicamente não. Então, uma Perfeito. coisa estava saindo do equilíbrio. Então, o curso de português sempre foi uma questão profissional, mas depois estava se tornando uma questão necessária Para até dar pela outro questão rumo, econômica. né? Exatamente. Então, a gente arrumou outro trabalho na área do português mesmo, área português e espanhol. E Porque isso tinha tudo ainda aquela. na Venezuela, né? Esse momento todo Exatamente. ainda morando lá. Estava uma empresa mexicana que ela fornece serviço de TI para vários países da América Latina. Ela estava precisando de pessoal que falasse espanhol e português. Estava achando pessoal Perfeito. que falava espanhol e inglês, porém não tinha o português e espanhol. E esses Perfeito. caras, a Venezuela foi o último país praticamente que eles chegaram, porque eles sabiam Perfeito. a questão técnica do país, que não tinha condições para oferecer serviço técnico pela internet e tudo mais. Então eles passearam por vários países procurando a galera e foi uma questão de Deus, eu acho, porque eu recebi o chamado para a entrevista e eu estava na outra empresa trabalhando e eu vi o chamado, desliguei o telefone e continuei trabalhando. A minha esposa recebeu a chamada, ela foi na entrevista, ela não ficou na entrevista, mas eles voltaram a me ligar. Aí eu atendi, fiz a entrevista e fiquei na empresa.
quando fiquei na empresa, que eu soube tudo que eles queriam fazer e estavam precisando da galera que soubesse entender, pelo menos entender os brasileiros, Perfeito. e passasse as informações para ele em espanhol. Eu Ô, consegui fazer isso. Carlos, deixa eu te Uhum. interromper só para. Você falou aí coisas de Deus. Eu também acredito essa oportunidade divina que surge para a gente, mas eu acrescentaria que você estava preparado para o Preparado. presente que Deus deu. Então, isso aí é uma lição para a gente que está aqui na live. Não é somente, mande a oportunidade porque eu preciso da oportunidade. Se eu não tiver preparado, a oportunidade vem e eu não tenho como ocupar o cargo que eu mereço estar. Então é Exatamente. fundamental eu estar pronto para assumir as possibilidades, né? Quando vão surgindo as possibilidades, as boas possibilidades. Se eu não estiver pronto, ela vai passar e pode outra pessoa ocupar e demorar a voltar uma nova chance. Então, eu resisto aí que além da força divina, né, de abrir essas portas, você estava preparado para abraçar a oportunidade que chegou até você. Então, acrescente também essa parte da sua Exatamente. dedicação. Isso aí é Isso. fundamental. Eu ia falar isso porque até anos atrás, né, na época da faculdade, que a gente viajava desde cedo, né, do cedo, no horário bem cedo, na madrugada, para chegar na faculdade. E a gente eu e a minha namorada, a gente chegava uma época que até o salário estava tudo curto, tudo dirigido para uma coisa, para passagem, para comida. Então, teve épocas difíceis, né, que são aquelas que você sabe que eles te colocam numa decisão, que você ou continua ou você desiste. Se Tem que continuar, escolher, né? exatamente. Se você desiste, você já sabe o que tem. Larga tudo e você se dedica a outra coisa. Ou continuar, que ainda para a gente era incerto, porque a gente não sabia o que ia acontecer, mas que eu falo isso também nas minhas aulas de espanhol, que o que eu acho que para mim foi importante foi a determinação, porque Com mesmo que eu certeza. não tivesse uma coisa é, segura para mim, profissionalmente, eu sabia que a minha chance ia chegar. Eu precisava de tudo isso que eu estava fazendo. E agora eu continuo pensando em outras chances na minha vida. E essa Perfeito. posição, eu continuo arrumando coisas, pegando cursos que eu sei que vão ajudar para uma chance ainda melhor na minha vida. Com Então, certeza. sim, sim. Eu tenho essa questão de Deus pela minha avó, que a primeira coisa que ela coloca na frente é isso, mas sim, na minha história tem muito disso também, a preparação, disposição Perfeito. também. Perfeito. Muito perfeito. Nesse momento que você pegava 3 horas de deslocamento, né, indo para estudar, 3 horas voltando, olha só que interessante, né? Isso você em outro país, né, na Venezuela, morando numa cidade distante do centro, onde tinha a questão dos estudos. E olha só, eu tenho um aluno que estava comigo hoje à tarde, que ele mora no interior daqui da Bahia. Ele se desloca 150 quilômetros vindo para Aracaju e 150 quilômetros voltando para assistir aula. Você acredita que o Tiago, não sei nem se ele está aqui na live, Tiago, ele faz mais cursos do que as pessoas que moram aqui na cidade. Ele já fez esse ano, ele está completando 40 cursos que ele já fez esse ano, uma grande maioria comigo e alguns com outros colegas também, mas um cara que se desloca. Aí ele me disse, professor, a pandemia proporcionou vários formatos à distância, né, de aulas, e aí para mim está ótimo porque eu não estou me deslocando, eu consigo estudar dentro de casa, não tenho gasto, porque eu estava gastando muito dinheiro para me deslocar, mas eu botei na cabeça que ia ser um ano de preparação para eu me tornar um profissional melhor. Aí você vê que há algum tempo atrás você passava por essa dificuldade, né? essa pedra no caminho, que tinha que superar esses obstáculos para conseguir estudar. E aí eu fico me perguntando, quantas pessoas têm acesso ao estudo, por mais que seja às vezes em escola pública e tal, e a pessoa não valoriza o estudo. Então, eu estou conversando aqui com o Carlos, né, um jovem, 27 anos, que largou o país de origem, está aqui no Brasil, trabalhando numa multinacional, teve dificuldades, mas escolheu vencer. Então, isso aí, para mim, é uma lição. Ouvir isso de você reforça
e me ensina. Faz com que eu Obrigado. continue acreditando. Então, é maravilhoso esse seu compartilhamento. Por isso que eu interrompi o que você estava falando, para a gente criar consciência. Gente, aproveite as oportunidades. Muitas vezes a gente diz, a pandemia, a pandemia. A pandemia a gente não pode resolver, infelizmente. Tem várias pessoas sofrendo, mas tem algo que eu posso fazer. O desafio, eu sempre bato nessa tecla, o desafio é como eu vou sair depois da pandemia. Porque tem um monte de gente estudando. Atualmente eu tenho feito estou fazendo 6 cursos simultaneamente. Por quê? Porque tem um monte de concorrente meu que está estudando também. E quando passar a pandemia, eu não quero ficar para trás. Então, quem tiver parado esperando a pandemia passar, pode anotar aí uma coisa com certeza. Você está para trás. Você está para trás. Não tenha dúvida disso, porque tem um grupo não muito grande ainda, infelizmente, que estão todos focados para estudar. Outra coisa, só abrindo parênteses, porque eu quero ouvir mais de você. Eu dizia para as pessoas que trabalham como cobradores de ônibus, eu dizia há 1 ano e meio atrás, gente, se prepare, porque quem trabalha no cargo de cobrador, esse cargo vai acabar. Porque o formato do transporte brasileiro está mudando e vai ficar cada vez mais digital, cada vez mais autônomo, então você vai passar seu cartão e segue lá seu caminho. Então é um tipo de trabalho, de posto de trabalho que vai sair, vai sumir por causa do formato do mercado. E olha só, 1 ano e meio depois, já se começa, tem capitais no Nordeste que não tem mais cobrador, então a profissão já não existe em algumas cidades. Em Aracaju já tem algumas pessoas, algumas linhas que sumiram, que já não tem mais cobrador, e a tendência é continuar aí ampliando e zerar a quantidade de vagas para cobrador. Isso eu falo há 1 ano e meio atrás. E as pessoas, às vezes, ouvem e acham que é exagero, que é uma provocação, às vezes, irresponsável ou que não tem fundamento. E olha só, o mercado ele vai dando sinais para a gente. Então, Carlos, num país com um momento desafiador econômico, dificuldade de transporte, sempre decidia que ele precisava avançar. E algo que você disse aí também, que nos ensina, você falou aí que quando você começou a estudar, você percebeu que não era só aquilo que você queria, porque você achava pouco, mesmo já dando um grande passo. E aí tem algo que eu também sempre bato na tecla, tem vários autores que reforçam isso, aí eles falam que quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que não sabe, né? Porque a gente vê a amplitude infinita, praticamente, de como agregar conhecimento. É infinito, eu nunca vou estar totalmente preenchido. Então, isso é algo também que você falou que é marcante para mim. Aí eu queria saber de você. Aí a empresa, você passou na seleção, como foi essa decisão de vou topar esse desafio, vou largar tudo, deixar uma família toda para trás, vir para um país sem conhecer ninguém, sem saber o que te aguardava aqui, se ia ser bom, se não ia. Como foi esse momento de decisão e a decisão até do momento de sua esposa, né, a atual esposa, vir com você? Como foi essa construção para apostar nesse novo caminho, nessa nova trajetória? Sim. Antes de responder, eu vou aproveitar de mandar umas saudações aí para Perfeito. uma das professoras que me ensinou português, ela está lá na Venezuela, está assistindo a live, professora Maravilha. Valentina. Ela ama o Brasil também, gosta do Brasil, ensina português lá e ela Perfeito. sempre está em contato comigo, a professora Daisy Professora também. Valentina, o nome da minha neta, viu? Ah, que bom. Então, a parte mais difícil foi, sim, chegado o momento de deixar o país. Até eu contava para a Lênis porque a gente planejou, né, o português fazia parte desse planejamento, porque chegado o momento a gente falou, o que temos agora nas mãos? O que a gente tem? Temos trabalho, mas não temos condições. Agora, temos uma empresa que está disposta a nos levar para outro país, mas a gente vai ter condições, porém a gente não sabe o que mais O que vamos ter nas agora? mãos. E sem Exatamente. família por perto, né? Que cria uma estabilidade, né? Sim. Emocional. A minha esposa, como eu falei, ela tem familiares que são portugueses, mas eles Português. moram no Brasil também, moram em São Ah, Paulo. Aí a legal. gente começou a criar esse contato, principalmente com o tio dela. Aí eu comecei a falar, dar aquelas ideias que eu estava pensando deixar o país,
porém que eu não queria deixar o país só pensando na questão econômica, queria deixar o país com um objetivo na cabeça. Perfeito. Queria sair do país pensando, ó, se eu tenho português que não era bom naquela época, eu acho que o meu português agora é bom, mas ainda eu continuo melhorando. Naquela época era uma coisa horrível. Mas eu achava o seguinte, Aí deixa eu te interromper de novo, porque você já deu outra lição aqui. Olha só, que é algo que eu estou lhe interrompendo porque é para fixar o que você está ensinando a gente aqui. É algo também que eu bato muito na tecla. Você saiu da Venezuela e olha só o que ele disse aí, gente. Ele queria sair com um propósito. Esse propósito é que faz esse cara ficar longe da família aqui no Brasil. Se não fosse o propósito, o Carlos já teria desistido e sofrido e tinha voltado. Então eu preciso ter um propósito. O propósito é o que faz eu acordar todo dia. E eu não vou me incomodar com a cara feia de fulano, se eu estou com fome, se eu não estou, se eu estou com dificuldade. É algo que, mesmo com as dificuldades, me faz avançar. Isso é um exemplo também. Então lembrem disso, gente. Tenha um propósito, uma ideia central, que lhe levante de manhã e você diga, estou com problema, estou com dificuldade, mas eu vou avançar, porque o propósito é maior do que tudo na nossa vida. Não é uma pedrinha no caminho que vai interromper. Então, outra lição aí, que eu estou interrompendo o caso, que é para você entender isso aí com clareza. O propósito é fundamental para a nossa vida. Então, o Carlos saiu da Venezuela, deixou tudo para trás, hoje vive à distância, né, da família, mas com um propósito claro na cabeça. Isso mantém ele vivo aqui, alegre, desempenhando e executando as atividades dele. Traga exatamente. mais lições aí para a gente, vá. Então, Não o guarde, português, não. ele estava na nossa primeira lista. A gente vai sair, é uma oportunidade de a gente melhorar o português, acrescentar o nosso trabalho, porque a gente já dá um trabalho em português para uma empresa. Se a gente melhorar, é possível que a gente possa oferecer algo melhor, não só para uma empresa, senão para outras, provavelmente. E também eu tinha aquela questão, se eu sair do meu país, eu não tinha definido o Brasil, mas se eu sair do meu país, eu quero estudar fora. Se eu voltar para o meu país, quero voltar com um diploma na minha mão, eu fiz fora e eu trouxe para o meu país. E o Brasil, Perfeito. eu pensei nisso. Vai ser muito bom se eu chegar no Brasil, aprender o português, melhorar o português e ainda fazer algum curso, pós-graduação, que é acrescentar o meu perfil. Então, deixa eu Aí, te interromper de novo, porque é outra lição aí. Olha, você percebe aí que o Carlos, quando veio para o Brasil, mesmo com um propósito claro, ele teve uma estratégia. Então, independente do que acontecesse, ele disse, mesmo que eu tenha que voltar ou acontecer qualquer coisa, eu ia voltar pelo menos com um conteúdo novo agregado, um currículo com um certificado que não deixa de ser internacional, porque você ia estar voltando para o seu país de origem. Então, é outra exatamente. lição. Precisamos ter uma estratégia. Eu tenho o meu propósito, como é que eu vou cumprir o meu propósito? Tendo uma estratégia. Então eu preciso ter uma estratégia. Ah, mas eu não sei como montar uma estratégia. Beleza, tenha humildade. Quem pode me ajudar a montar uma estratégia? Então, outra lição que o Carlos está passando aqui gratuitamente, viu? Então, eu estou interrompendo que é para a gente ficar bem fixado. Tenha um propósito e tenha uma estratégia. Uma estratégia dentro da legalidade, da racionalidade, amando o que você faz, mas sabendo onde você está e onde você quer chegar. Perfeito. Mais uma lição aí, viu? Depois, com a questão do estudo, que eu tinha interesse, minha esposa também, ela queria, assim como eu, sair, estudar fora, melhorar o português e o que acontecesse, a gente ia estar preparado. Agora, vem a parte que não é tão boa da história, né? Que a gente chega no país, no Brasil, e esses ano e meio, acho que foi uma tempo bem difícil, muito difícil, porque veio aquela realidade com o português, teve que aprender o português de novo, vamos dizer assim, a gente falava ou falamos em português no trabalho que não é precisamente o que é falado nos locais que a gente tem aqui do lado, e isso começou a meio que trazer um pouco de trabalho para a gente. Instabilidade, né? Exatamente, porque a gente, principalmente, além de tudo, a gente precisava criar amizade, se conectar com as pessoas, É porque tudo a do gente é zero, assim, né? É a tudo do gente zero.
né? Exatamente. Então, essa parte ficava mais difícil, porque a gente tentar se comunicar, não era só falar, não, eu sou da Venezuela e eu vim porque lá tá difícil. Às vezes se tornava só responder isso, porque era só o que o pessoal perguntava. E depois que você respondia, Acabou a a conversa. galera acabou a conversa. Então eu falava, não, eu tenho que achar um jeito de abrir conversa com uma pessoa e que ele não me pergunte só da Venezuela, senão que eu Aí possa deixa, responder aí eu outras vou te coisas. interromper de novo. Aí outra lição, network. Então, muitas vezes, aproveitar aqui para mandar um abraço para Luiz, para Joyce, para Daisy, são parceiros aí, grandes amigos de grandes profissionais. Aí olha só, ele veio de outro país. Gente, quando a gente muda de um país ou até de uma cidade, é praticamente a gente zera o nosso conhecimento assim com as pessoas, né? Nosso grupo, né? Nosso network, as pessoas que a gente, nossa rede de contatos, é como se ela fosse zerada. E aí eu tenho que começar a construir. Aí você vê, quando ele se identificava que era do país, a pessoa pergunta logo a parte desafiadora do país, né? Que eu não vou dizer ruim, mas que nos desafia, que todo país tem essa parte desafiadora. E aí depois acabava o assunto. Aí ele compartilha aí que precisava construir comunicação, que criasse um link, uma ligação com essas pessoas, para um papo, né, a conversa, não se resumir ao que é que acontece na Venezuela somente. Olha só. Então, muitas vezes a gente entra, muda e sai calado de alguns lugares, não faz contato, não amplia essa rede de contatos com as pessoas, e aí eu perco oportunidades. E aí você vê que o Leon, o caso Leon, reconstruindo aí do zero em outro país, olha só que desafio aí muito grande. Perfeito. E a Isso. Lene aí É. abusando do espanhol, né? Para se exibir para o professor dela. Aí. Tem, Perfeito. tem que fazer. Então, a gente começou, entre todas assim, essa estratégia, começar a fazer curso, né? Procurar curso onde a gente frequentasse lugares que permitissem a gente conhecer pessoas. Aí E outra achei que dica aí, viu? melhorar a entrada foi, porque, voltando um pouco atrás, a gente fez uma lista. Eu sou cientista político, Estratégia de novo, olha. o que que A eu posso fazer no estratégia, né? Brasil? O que que eu posso achar no Brasil? Então, eu comecei a pesquisar. Cientista político no Brasil. Qual que é o perfil? O que oferece o cientista político no Brasil? Tá, Perfeito. primeiro. Segundo item na lista, o português e o espanhol. Como é que eu posso oferecer o português e o espanhol sem ser professor? Só do jeito técnico, de suporte técnico no site de TI. E a Perfeito. terceira foi português e espanhol, ou principalmente o espanhol. Perfeito. E de quarto lugar, chegar no Brasil, demorar um ano para aprender o português e começar a oferecer o português para fora. Que isso foi, as duas últimas demoraram muito, porque eu caprichei na primeira, não deu certo, caprichei na segunda, também não deu certo muito, Aí mas ainda outra lição, olha. Outra lição, olha. eu continuo Estratégia. trabalhando. Aí montou a estratégia, teve o passo a passo do que executar e teve portas, né? Fechadas, né? Teve desafios Sim, que não foram adiante, mas ele não desistiu. Então, muitas vezes a gente tem algumas coisinhas, algumas coisas que incomodam, que não sai como a gente planejou e a gente faz o quê? Desiste e diz, eu sou um derrotado, tá tudo horrível e tal, eu me entrego. E o Carlos decidiu continuar. E isso. aí tem contemplado o que ele tem contemplado hoje. Maravilha. Outra lição. Antes de continuar com os outros dois itens dessa lista, é importante que eu acho que não, para mim, como falou o professor no início, para a gente que quer mais, eu acho que não cheguei ainda aonde eu quero. Mas Ah, você vai tá muito mais valendo, longe, meu amigo. tá Você vai muito valendo mais e longe. muito, tá valendo e muito. Mas esses dois primeiros itens, mesmo lá na Venezuela, construíram em mim essa resistência para eu poder continuar, né? Porque Perfeito. às vezes a gente se cria um propósito, mas às vezes a gente ou as pessoas afastam esse propósito da vida pessoal ou que você é um ser humano, que você tem Perfeito. coisas que você vai passar que não são coisas muito boas e que você precisa aprender dessas coisas, mas não deixar nem largar aquele propósito, porque não é o Perfeito. propósito que está errado.
às vezes a experiência mesmo, que é negativa, Às vezes o pode... caminho, né, escolhido para atingir, né, Exatamente. aquele objetivo. O Perfeito. propósito, claro, se é um propósito humano, se é um propósito que faz você se sentir bem sempre que você faz bem para as pessoas, se você é um cara que persegue isso, então tá certo. Perfeito. Aí, nessa necessidade de eu criar contato com pessoas, veio a parte mais difícil da crise da Venezuela. Já eu estava no Brasil, mas veio aquela crise, aquela saída da galera, assim, muito rápida do Brasil, da Venezuela, e veio também com isso a parte não desejável, a parte negativa de alguns venezuelanos fora, nos países fora, começando a dar uma imagem não desejada do país. Eu senti aquele dever que eu precisava melhorar isso. Eu preciso passar uma imagem positiva do meu país como venezuelano no exterior, fora. Aí eu criei Perfeito. o canal do espanhol. Comecei a ensinar espanhol e eu sabia que... Eu sempre sei que a galera, quando sabe que eu sou venezuelano, eles se surpreendem. Porque sabem que as histórias do venezuelano no Brasil são difíceis, que nem dá para você ter tempo e criar um site para ajudar as pessoas a aprender uma língua estrangeira. Eu ainda Perfeito. faço isso. Depois que... Mas isso me permitiu outra coisa, conhecer muitos brasileiros. Muita Perfeito. galera que eu conheci que só a gente conversava e a gente trocava números, se ligava no WhatsApp e muita amizade pelo Brasil que já tenho, graças a Deus. Que não conheço pessoalmente, e esse ano ia ser para isso, eu ia me dedicar para conhecer muitas pessoas, mas veio a pandemia, mas trouxe também muitas amizades, graças a Deus. É. E a gente se Conheci, conheceu nesse momento também, né? Eu ia conheci falar isso. Carlos tem um mês e pouco, né? Mais ou menos. Tem mais ou menos um mês, né, Carlos, que a gente se conhece. Ah, e isso me levou para uma parte mais importante da minha vida, que é fazer voluntariado, porque eu gosto de fazer voluntariado. Eu fazia lá na Venezuela, eu trabalhava com Perfeito. idosos, trabalhava na faculdade, eu fui instrutor de computação para idosos Por lá na quê? Venezuela, Por quê? porque eu já via aquela precariedade no país na questão tecnológica. Então, quem foram os primeiros que migraram do país? Os jovens. E esses jovens fugiram do país pelas diferentes circunstâncias, mas quem ficou no país? Toda a galera que é a maioria idosa. Não, falando a maioria, se não, a maioria das famílias que migraram são idosos. Certo. Então, o que eles vão fazer para se comunicar com essa pessoa que está fora? Se a pessoa nem Perfeito. sabia mexer no celular, mexer no computador, então tinha o computador, tinha o celular em casa, mas eu não sabia ligar nada. Então, tinha que Perfeito. ligar o menino de fora, o familiar do país de fora, ligar, e a outra pessoa tinha que vir com o telefone, ó, tá ligando aqui o seu familiar. Aí eu comecei a perceber isso no curso de liderança, estava fazendo um curso de liderança, e foi posto para mim um projeto de trabalhar com idosos, só que eu estava meio... Eu não tinha como fazer. Conversei com um amigo, que ele também é cientista político, e ele falou, olha, tem projetos que são muito bonitos, mas eles não perseguem resolver a realidade. E tem projetos que perseguem resolver a realidade, mas não são bonitos. Então você tem que escolher. Aí eu escolhi, vamos para um que seja para resolver a realidade. Então ele falou, qual o objetivo que você tem? Ó, tem uma população idosa no município onde eu morava, e essas pessoas sofrem fazendo filas no banco, porque não sabem tirar dinheiro da No caixa caixa diretamente. eletrônico, né? Exatamente. Então, eles tinham que ir dentro do banco. Então, a gente ensinava essa galera a mexer com o caixa eletrônico, para eles não terem que fazer aquelas filas enormes, que eram filas de Perfeito. 500 idosos nas ruas, porque não tinha efetivo naquela época. E depois a gente cresceu o nível, porque a gente vai ensinar agora a eles fazer transferência eletrônica. Perfeito. Porque não tendo dinheiro em espécie, você ia na padaria, ou vá na padaria ainda, E e você conseguia comprar não alimentação, né? exatamente não tem para você fazer uma compra com dinheiro em espécie. Tem que ser tudo em transferência, ou às vezes o cara não tem eletricidade na padaria e não tem como te cobrar o pão. Então tem perdão, muita dificuldade. Então a gente
não podia resolver tudo. Vamos fazer o que a gente pode, o que está nas nossas mãos. Então, às vezes, o cara da padaria é o cara que todo mundo conhece. Então, eles conhecem os clientes. E ele falava, ó, esse aqui é o meu número de conta, vai lá na sua casa, me faz a transferência e paga seu pão, fica tranquilo. Perfeito. Então, essas pessoas que faziam isso, a gente ajudava, né? A gente dava a nossa parte. Até, eu tenho avós, meu avô faleceu, infelizmente, mas minha avó ainda continua batalhando lá. Então, eu sei a dificuldade que ela passa agora mesmo. Então, aquela época não era tão difícil porque eu cuidava disso, mas agora ela tem que se virar mesmo sozinha. Você está E, distante, e né? essa, exatamente. Coisa que eu não contei ainda. A gente planejou a viagem uns 4, 5 meses antes de sair. Então, a gente chegou no mês de março, já no mês de outubro a gente já estava com as malas arrumadas, só a gente ficava, vamos esperar. E o mês antes da viagem, o meu avô faleceu. O meu avô. Caramba, isso mesmo que a gente planejasse, não estava nos planos. Isso chegou de surpresa nas condições que ele morreu também. E meio que eu contava para a Lene, o meu cérebro, que ele já tenta resolver a realidade, foi uma realidade, eu não me centrei na parte emocional naquela época, mas foi uma época difícil, porque mesmo eu perdendo um parente, o meu plano continuava na minha cabeça. Era o meu O propósito propósito sempre era continuar. maior. Era Aí, maior. aí E, reforça aquilo que a gente falou nesse instante, né? O propósito é maior mesmo com a grande batalha que é perder um parente tão próximo, né? Mesmo com esse exatamente. sofrimento, essa instabilidade que cria, né, emocional, você continuou focado. Isso é muito bonito. E que não se compara, mesmo já sendo difícil perder um parente, não se Com compara com a certeza. sensação de você deixar o outro parente, a sua avó, lá. Mas, como eu fui criado por eles dois, eu falava o seguinte: você sabe que eu tenho que ir. Você sabe. Perfeito. E ela Decisão ficava, forte, né? ela falava que sim, eu sei que você vai. Então, vai tranquilo. E isso, para mim, me deixa tranquilo. Contar com o apoio dela, principalmente, minha avó, principalmente. Perfeito. Perfeito. Aham. Qual outra pergunta ali você tem? Ah, eu estava esperando você falar mais. Aí você veio para o Brasil, trouxe suas coisas. Como foi essa chegada aqui no Brasil, assim, já se instalando e começando o trabalho com a multinacional? Já foi de imediato, quando você chegou, já iniciou já o trabalho com essa empresa que você está hoje? Sim, sim. Então, a gente ofereceu para eles aquele plano, porque meio que estava difícil na Venezuela, o nosso trabalho estava se vendo meio afetado. Por quê? Porque a eletricidade caía toda hora e o nosso trabalho não estava sendo de qualidade. Então, isso também foi outro motivo importante, porque a gente falava, a gente está aprendendo português com esse trabalho. Se a gente perder esse trabalho, vai perder as contas econômicas, mas também vai perder parte do propósito. E Perfeito. a gente ofereceu para aquela empresa. A gente está pensando em sair do Brasil, da Venezuela, a gente vai para o Brasil, mas a gente quer saber se contamos com vocês para Perfeito. mudar o salário, porque claramente no Brasil não dá para sobreviver com o salário que a gente tinha lá. Eles Perfeito. avaliaram e falaram, vai sim, porque vocês dois, casualmente, a minha esposa e eu, graças a Deus, somos ainda os melhores da empresa, nesse Perfeito. setor de atendimento. E Perfeito. eles se colocaram no nosso lugar e falaram assim, vai com confiança que a gente responde. Chegando no Perfeito. Brasil, foi a primeira coisa que eles fizeram. A gente teve, de forma surpresa, que sair de novo do Brasil e para o Paraguai. Tal foi de dinheiro que não estava nos planos, porque naquela época o Brasil, o acordo fronteiriço que tem com a Venezuela, não é um acordo que é, reconhecesse o carimbo se você chegasse de avião. Então, você tinha que entrar de forma terrestre para o país. Então, a fronteira mais perto que a gente tinha era o Paraguai. Então, vamos lá no Paraguai. Foi um investimento também que não estava nos planos. Por desconhecimento, a gente pesquisou tudo e a gente esqueceu do acordo fronteiriço entre os dois países. Então, muito bom que vocês saibam isso. Se vocês têm planos de morar em outro país, pesquisem os acordos fronteiriços dos países. Eu paguei, vamos dizer, esse erro, mas paguei porque foi
foi descuido, porque eu sou cientista político e tudo isso eu tinha que saber, eu tinha que cuidar de tudo isso, mas deu Faz mal, mas parte. saiu bem. Fomos no Paraguai, a gente conheceu as cataratas do Iguaçu, que eu falava para minha esposa, deu uma coisa errada, mas olha onde a gente está. Eita, Então, coisa vamos boa. curtir, vamos curtir essa experiência que a gente volta com as energias carregadas para Aí, São aí Paulo. deixa eu te interromper de novo. É outra coisa que eu bato muito na tecla, que é assim, às vezes a gente não conquista exatamente o objetivo almejado, mas eu preciso enxergar as belezas, né, os aprendizados no meio do caminho, que foi o que aconteceu com você. Teve que passar por algo que foi fora do planejado, às vezes pode ter sido um descuido, né? A gente pode dizer assim, mas esse descuido levou a algo que foi maravilhoso também. Por conta disso, você terminou conhecendo um lugar maravilhoso que eu tenho certeza que você não esquece, porque faz parte da sua trajetória até Não, aqui. É. Aproveitar e mandar um sempre. abraço aqui para Marcelo, grande amigo, grande irmão. Seja bem-vindo, Marcelo. Márcio Queito também, meu primo. O Carlos, a gente já está bem avançadinho aqui o tempo, viu? Tinha que ser umas 3 horas de live. Aí você já deixou claro que mesmo distante do seu país, você continua conseguindo contribuir. Isso é muito bonito, porque eu sempre bato nessa tecla também que a gente deve compartilhar o que a vida tem nos presenteado, devolvendo, né, parte do que a gente consegue aprender. Isso é muito bonito e eu espero que você continue também com essa postura, que eu tento também nunca perder essa postura e essa essência de devolver para as coisas que a gente tem sido presenteado, né? A gente vai aprendendo aí ao longo do caminho. Se voltasse o tempo, você faria algo diferente nas suas decisões ou tudo que você decidiu te dá paz? Eu não mudaria nada. E tudo que eu consegui até agora não tem sido perfeito, não foi como eu desejaria, mas estou satisfeito, graças a Deus. Tem sido graças a muitas pessoas. É importante também falar isso, que eu ajudo a muitas pessoas, mas porque muitas pessoas me ajudaram também. Então Com eu sei certeza. que se eu chegar até aqui, posso chegar ainda mais longe, vai ser com a ajuda de outras pessoas. Com Pessoas certeza. que pensam como eu, provavelmente estão o nível melhor, com condições de ajudar outras pessoas e vão me ajudar. E eu cheguei aqui graças à ajuda de muitas pessoas que sabiam que podiam acreditar em mim, que eu ia dar o melhor. E eu faço agora isso, que Perfeito. o meu país está passando por uma situação muito difícil, mas o Brasil também está passando por uma situação muito difícil. Então eu achei o jeito de ajudar as pessoas pela questão da língua. É minha pequena contribuição, mas principalmente pela questão de ajudar, que falava que fazer voluntariado faz que a gente cresça muito, cresça para melhor. E nos deixa feliz, né? Tem Deixa feliz. vários estudos que comprovam que a sensação de maior plenitude e felicidade é quando a gente se doa para contribuir, né, com outro ser humano. Isso é perfeito. É algo também que eu eu busco não esquecer. Então, muitas vezes, assim, as pessoas que passaram conhecimento, nos deram oportunidades, são coisas fundamentais foram fundamentais para a gente chegar até aqui. Eu preciso compartilhar esse algo que eu consegui construir com a ajuda de outras pessoas. Eu preciso devolver. Às vezes a pessoa diz, eu estou me doando. Não, gente. Ninguém está se doando, não. Você está devolvendo o que você já recebeu. Isso, Então a exatamente. palavra de ordem que eu uso não é, eu estou doando o meu tempo. Não, eu estou devolvendo parte do meu tempo porque alguém já me presenteou. Então, essa Exatamente. postura de gratidão nos faz muito grande e vitoriosos. A gente já está quase no finalzinho. O que é que você daria de conselho? Um abraço aí para a Edejane. Seja bem-vinda. O que é que você daria de conselho para aquela pessoa que está desestimulada, passando por muitos desafios, estressado por ter algumas portas fechadas, não vê a luz no fim do túnel, não sabe o que é que espera amanhã? O que é que você diria pela experiência da sua trajetória? O que é que você diria para essa pessoa do seu coração mesmo? O que é que você transmitiria aí? Que Eu mensagem você cheguei, passaria?
eu cheguei a trabalhar num supermercado até. Trabalhava colocando os produtos na sacola, dava para as pessoas. Até eu cheguei a trabalhar disso. E aí eu aprendi uma coisa. Trabalhava muitos meninos também, como eu, naquela época. E essa história desses meninos era que o pai largou ele, que ele morava com a avó dele. Quase que eu pensava, ou esse cara dá certo na vida, ou esse cara vai acabar tudo, dando tudo errado. E as pessoas, aqueles patrões do supermercado falavam, essa criançada não vai dar certo. Sempre vai, acaba a mesma coisa, morto numa esquina. Eu falava, mas por que pensar assim? Eu vou conseguir, eu vou continuar. E se eu não tivesse aquele pensamento naquela época, se eu deixasse que essa galera entrasse no meu ouvido e ficasse, eu não ia conseguir nada na minha vida. Com Então, certeza. às vezes, as pessoas não se desmotivam sozinhas. Às vezes tem alguém falando para elas que não vão conseguir. Muitas Perfeito. vezes. E é parte que você se sinta triste. É normal. É normal você sentir que algo não está dando certo quando 500 portas que você tentou abrir, as 500 fecharam. É parte. Você tem que ser consciente disso. É parte. Todas essas 500 portas provavelmente não estão preparadas para te Perfeito. receber. Não estão Com preparadas para certeza. você. Então você E tem que... normalmente porque não é o melhor para a gente também, né? Exatamente. Deus tem uma porta correta, né, que nos leva para a felicidade. Exatamente. Então, o motivo que eu dou para as pessoas é que você está se construindo. É você que está se construindo. Então, se você Perfeito. desiste, você não tem edifício, não tem legado que você vai deixar nesse mundo. Então, Aí, a dois gente está... minutinhos, olha, Carlos. Dois A gente, minutinhos. então, a gente tem um mundo, mas a gente tem uma vida. E não é especial quando você nasce, você a torna especial. Então, você Perfeito. decide que tipo de sempre quer ser na vida. Perfeito. Olha só, aquele momento que você passou de dificuldade, de desafios lá no seu país, na Venezuela, te faz superar qualquer problema aqui, porque todos são menores, porque o problema te fez forte. Esse traz um exemplo para mim, porque muitas pessoas acham que minha vida se resume ao que eu sou hoje. Eu nasci como eu sou hoje. E eu fui vendedor ambulante. Eu já carreguei caminhão, já trabalhei em cima de caminhão. Isso com 9, 10 anos de idade. Então eu não nasci aqui, eu tenho escolhido estar aqui. São decisões. Então eu trabalhava carregando caixa, eu vendia porta em porta, eu vendia no Pré-Caju aqui, quem conhece, eu fui vendedor ambulante no Pré-Caju. E eu disse, caramba, eu não quero mais isso para mim. E quem me libertou foi o estudo. Então são as Exatamente. escolhas. Então eu quero agradecer, Carlos, porque a live já vai acabar, infelizmente. Então foi uma satisfação conhecer parte da sua história inspiradora. Que Deus abençoe você e sua família. Saiba que Amém. você tem amigos aqui em Sergipe. O que você precisar e eu puder fazer, mesmo à distância, você saiba que vai ter um cara aqui, tem a Lênia aqui, que vai fazer por você sim, porque você já mora no nosso coração. Então foi uma honra ter você. A gente vai ter outra live. Quem quiser me seguir, Moab Teles Oficial, tem o Carlos também, que eu vou postar essa live aí do IGTV para todo mundo poder se inspirar com a história formidável do Carlos. Fique com Deus. Amém, professor. Eu que agradeço. Muito mais. Valeu, um abração.